Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, todos aqueles que amam o estudo da palavra de Deus, sejam cada dia mais abençoados. E aqueles que ainda não amam, que venham a amar, porque é o alimento para o nosso espírito, é o que nos fortalece, o que nos faz passar pelas tribulações, sabendo que a vitória vai nos alcançar, né? Nós, há algum tempo, já estamos falando, sem nunca concluir, porque o assunto é muito grande, sobre o grande mistério que é o arrebatamento da igreja. Falamos da última vez sobre a peculiar última trombeta, da que se fala muito, e nos lembramos, né, eu me lembro agora, que em Mateus 24:31 está escrito assim, veja bem: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não é? Isto é simplesmente um clangor de trombeta, que não está relacionado de forma alguma com as trombetas do Antigo Testamento e nem com as trombetas sobre as quais nós lemos em Apocalipse. Nenhuma delas é idêntica à última trombeta. Eu quero falar hoje com você sobre a trombeta para Israel. Também comentar sobre Israel e o arrebatamento, coisas que são concernentes ao nosso assunto. Gosto muito desse estudo, gosto muito desse assunto. Tenho tantas coisas para dizer e tão pouco tempo para passar para vocês, né? A trombeta relacionada em Mateus 24, ou mencionada, para falar melhor, serve para reunir os eleitos nos quatro cantos da terra e está relacionada com a profecia de Isaías. Isaías profetizou por volta de uns 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu o seguinte, veja bem, estarei lendo aqui, já está separadinho aqui na palavra de Deus, e eu compartilho contigo. Ele deixou escrito: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Onde está isso para eu conferir, irmão Aragão? Está em Isaías capítulo 27, versículo 13. Essa trombeta, irmãos, indica claramente o ajuntamento dos filhos de Israel na terra prometida. Devemos acrescentar que o cumprimento desse ajuntamento de exilados se opõe veementemente ao espírito do anticristo. Se opõe a ele. Sua política é a seguinte: de modo algum a palavra profética pode ser cumprida. Assim, o espírito de Satanás, que guia os líderes políticos do mundo de uma maneira uniforme, opõe-se ao cumprimento da profecia bíblica. Os políticos, ou seja, os governantes do mundo, não querem, não desejam de forma alguma que a profecia bíblica se cumpra, porque isso colocaria por terra os seus planos. E Deus, que não perde batalha, o Eterno, ele deu aos judeus a terra prometida, que vai do Eufrates, veja bem, do Eufrates
até o rio do Egito. E Deus estabeleceu Jerusalém, eu disse Jerusalém, como a capital da nação judaica. Nenhuma nação na terra concorda com as Escrituras. Nenhuma. Vemos, mais uma vez, a confiabilidade absoluta da palavra profética, que de maneira tão enfática, eu posso dizer assim, diz que todas as nações do mundo se oporão a Jerusalém. A palavra de Deus diz isso. Outra referência que nós temos ao ajuntamento dos exilados e à defesa de Sião, nós podemos encontrar na profecia de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 14, quando diz assim, olha, o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Nesse caso, nós lemos que o Senhor Deus fará soar a trombeta. E pelo que eu entendo da Bíblia, isso nunca ocorreu antes. Durante os últimos acontecimentos da grande tribulação, quando aparecer, ou quando não aparecer, quando parecer que não há esperança de Israel continuar existindo e os judeus chegarem ao fim de suas capacidades de raciocínio e inteligência, o próprio Senhor, irá intervir sobrenaturalmente, e então se dará a conversão de todo o Israel. É isto que a gente chama de a volta do Senhor, que muitos confundem a volta do Senhor com o arrebatamento, ou o arrebatamento com a volta do Senhor. Nós temos todos os sinais da volta do Senhor, mas não temos nenhum sinal indicando o arrebatamento. É que nós sabemos que quanto mais próximo estiver a volta do Senhor para salvar Israel, para livrar Israel através da batalha do Armagedon e estabelecer ali o reino milenial de Cristo na terra, viu? Quanto mais próximo estiver esta data, mais próximo ainda estará o arrebatamento. Porque o arrebatamento se dá alguns anos antes da volta de Cristo. Mas, pastor, são dois eventos? Não são dois eventos, é um evento só, como é um jogo de futebol. É um único jogo, não é verdade? 45 minutos, um intervalo e mais 45. Nós temos dois tempos com um intervalo, mas é o mesmo jogo, o único jogo. E é assim com a volta de Cristo. É uma só volta, mas vamos dizer assim, primeiro tempo, ele volta para a igreja. Intervalo, a igreja no céu com o Senhor recebendo seus galardões. E segundo tempo, e a volta de Cristo para salvar Israel na batalha do Armagedon. Quando nós lemos o Salmo 47, encontramos uma descrição que eu diria impressionante da restauração de Israel, do estabelecimento de um reino de 1000 anos de paz e do arrebatamento da igreja. Está escrito assim no Salmo 47. Eu estarei lendo, se você quiser me acompanhar. Eu te agradeço, viu? Porque assim você confere as minhas palavras. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo.
pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Livro de Salmos 47, dos versos 1 ao verso 9. E esse salmo, que leva o título ao mestre de canto, Salmo dos livros de Corá, enfatiza, meus amados, principalmente a vitória de Deus sobre as nações e a salvação dos filhos do seu povo, Jacó, a quem ele ama. No versículo 2, nós lemos que o Senhor é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Por quê? Aí diz, ele nos submeteu os povos e as nações. Ele teve de usar a força para acabar com a grande rebelião de todas as nações do mundo. E eu digo, quer queiramos, quer não queiramos, quer os grandes líderes do mundo queiram ou não, queiram ou não, todas as potestades do inferno, ninguém vai impedir Israel de governar a terra, porque é um reino que Deus prometeu a Davi e diz que seria um reino eterno. Eterno é aquilo que não acaba, aquilo que não morre, aquilo que não tem fim. Esse reino de Davi sobre a terra jamais terá fim, e durará de geração em geração, e ninguém conseguirá impedir o cumprimento da palavra do Senhor. Irmãos, no versículo 8, nós vemos claramente que ele, o Eterno, reina sobre os gentios por causa de sua santidade. Muita gente não atenta para a santidade de Deus, pensa que é coisa de só menos importância, mas no meio desse salmo nós lemos: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Quando li que ele subiu, fiquei me perguntando, ele não deveria estar descendo? Não é? Porque onde ele mora? A vitória de Israel chegará quando o Senhor voltar à terra e os seus pés tocarem o Monte das Oliveiras. Lembrem-se que foi de lá que Jesus subiu? Então, por que o Salmo diz que Deus subiu? Por quê? Eu creio que ele está se referindo ao arrebatamento. Eu creio.
Eu disse que eu creio. Respeito o que você crê. A sua fé, eu respeito. O Senhor não pode voltar à terra para salvar Israel, a não ser que seu corpo, ou seja, a igreja, também conhecida como a noiva do Cordeiro, seja levada para cima. Você não pode ter o noivo no céu sem a noiva. Ele foi preparar um lugar para nós e prometeu que irá voltar para que fôssemos para onde ele está, como está escrito em João 17, 23. João 17, verso 23, ele diz o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. E eu acredito que você também se lembre de João 14, né? Logo no verso 1, o Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando estiver preparado o lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lembram-se desse versículo, muito conhecido, João 14, verso 1? Dá uma conferida lá, a promessa do Senhor. E nós sabemos, eu sei, e você sabe, que a promessa de Deus não falha, nunca. Deus é aquele que não pode mentir. Ele não pode mentir de jeito nenhum. E nós devemos ter em mente, meus amados, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Eu disse não habita. O templo que Salomão fez não foi um templo para Deus, mas um templo ao nome de Deus, para que o nome de Deus fosse exaltado, para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque onde é que Deus mora? No céu e no coração quebrantado e contrito. Nós precisamos, então, ter isso sempre em mente, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E desde que Cristo Jesus realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele habita nos corações de milhões que o receberam como seu Senhor, como seu Mestre e como seu Salvador. E o apóstolo Pedro, ele escreveu sobre isso em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 5, quando ele diz da seguinte forma, acompanhe comigo aí também, olha aqui, ó. Também vós mesmos, como pedras, veja a palavra que ele usa, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Prestou atenção? Leia e releia esse verso para ver o que o Espírito de Deus vai colocar no seu coração. Já que não há mais na terra um templo visível, o templo espiritual constituído de, entre aspas, viu? Coloquei entre aspas, pedras que vivem, está sendo edificado agora, o templo espiritual. E quando a última pedra que vive, coloque também entre aspas, pedra que vive, for acrescentada a esse templo, ele estará terminado e então deverá ser removido da terra. Então, o que é que falta para que haja o arrebatamento? O que falta para que o arrebatamento seja
cumprido, para que ele venha imediatamente. Falta que a última pedra que vive seja acrescentada ao templo espiritual, utilizando a palavra dita por Pedro no capítulo 2 de sua carta, né, primeira carta, o verso 5. Nós lemos foi o Salmo 47, não foi? E esse salmo dos filhos de Corá identifica o Senhor, a aclamação, ou seja, voz e o som de trombeta. E eu poderia tentar resumir agora o Salmo 47 da seguinte forma: nos 3 primeiros versículos, o Senhor é o grande rei de um mundo que se opõe a ele. Ele traz a salvação a Israel no versículo 4. As nações se tornam obedientes ao seu reinado nos versículos 6 a 8. E a semente de Abraão é identificada como centro das ações de Deus na terra, no versículo 9. Entretanto, no meio do salmo está escrito: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. É no versículo 5 que está isso escrito. Quero dizer também, ressaltar, que o profeta Ezequiel também descreveu a partida e o retorno. A partida e também o retorno da glória do Senhor. Ezequiel diz assim: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Isto no capítulo 11, versículo 23. E Jesus saiu da cidade de Jerusalém e foi até ao Monte das Oliveiras, localizado na parte leste da cidade. E de lá, o Senhor Jesus ascendeu aos céus na presença de uma grande multidão. E eu diria assim, então, concordando com Ezequiel, a glória do Senhor subiu. E também com o Salmo 47, a glória do Senhor subiu, Deus subiu. Essa descrição corresponde principalmente ao relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 9 ao 11. Está escrito assim, acompanha aí, comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, de 1 a 11. Está escrito o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Onde estavam os discípulos quando isso aconteceu? Encontramos a resposta no versículo 12. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A glória de Israel
partiu do Monte das Oliveiras, e ao Monte das Oliveiras a glória de Israel irá voltar. Confira Zacarias capítulo 12, 13 e 14, você estará fazendo uma leitura maravilhosa, uma leitura impressionante, que vai te esclarecer muito do que vai ocorrer nos últimos dias, antes do completo livramento de Israel, e vai ver até o que vai acontecer depois. É uma profecia maravilhosa que nós estamos esperando ansiosamente poder contemplar seu cumprimento, meus amados. Ezequiel, o profeta, fez o seguinte comentário sobre o retorno da glória de Israel. Ele diz assim: então, o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Onde é que está isso? Eu quero ler também. Eu te digo, Ezequiel, capítulo 43, versos 1 e 2. Vá lá, você vai gostar. Você vai sentir Deus falando dentro do teu coração. Não perca esta oportunidade de conferir a palavra de Deus. Essa, meus amados, é a descrição do retorno glorioso do Senhor à terra para redimir o seu povo. Que povo? Israel. A igreja já terá subido bem antes. E para trazer o julgamento às nações. Quer queiram, quer não queiram, as nações serão julgadas pelo Filho do Deus vivo. Além disso, a profecia de Zacarias, profecia feita há centenas de anos, irá se cumprir. Se você quiser conferir, Zacarias 8, versos 2 e 3, diz o seguinte. Acompanha aí. Acompanha comigo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho os zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. No meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje em dia, as nações do mundo estão tentando oprimir Jerusalém, sendo-lhe pesadas. Mas a Bíblia diz o seguinte em Zacarias 12, versículo 3: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Não estamos vendo o mundo caminhando nessa direção, meus amados? Todos se levantando contra Jerusalém, todos se levantando contra Israel. Deveriam ler Ezequiel, capítulo 37. Lê com atenção. Lê com a alma. Procurar o entendimento. Quando Deus diz que, quando Ele restaurasse Israel,
todas as nações saberiam que o Senhor é o Deus que santifica Israel. Quer queiramos, quer não queiramos. Quer gostem as nações, quer não gostem. A ONU pode pegar fogo, pode bater com a cabeça, se tiver uma cabeça na parede. Satanás pode dar de cabeça no primeiro poste, mas ele não pode impedir que a palavra de Deus se cumpra. A palavra de Deus é verdade. Ela é mais firme que os céus. E ninguém vai conseguir impedir isso. Quero chegar ainda, antes de concluir nosso vídeo de hoje, e falar que a essa altura do nosso estudo, já deve estar bem claro para os irmãos que me ouvem, me acompanham há tempos, não é? O assunto, em sua grande maioria, é o Apocalipse, é a escatologia. E eu digo que deve estar já bem claro que o arrebatamento se dará ao soar da última trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus não pode ser dissociada do Senhor, pois ele descerá dos céus pessoalmente, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo. Esses elementos não podem ser separados, meus amados, não pode. No momento em que a igreja for levada para o seu lar celestial, Israel terá perdido o seu único amigo sincero. Os cristãos nascidos de novo estão orando por Israel e pela paz de Jerusalém. Eles é que confortam Israel baseado em Isaías capítulo 40. Mas, quando o arrebatamento acontecer, esse conforto desaparecerá e Israel ficará sozinho. Ficará sozinho. É a igreja que ora por Israel. A grande maioria dos filhos de Israel não reconhece e nem aprecia a igreja. Mas eles não podem fazer isso porque a igreja não é uma organização ou uma denominação. Ao invés disso, ela é constituída somente de cristãos nascidos do alto, nascidos do Espírito de Deus. Isso em cada canto da terra. Assim sendo, meus amados, a igreja não tem uma identidade geográfica. Ela não é americana, não é brasileira, não é argentina, não é inglesa, não é italiana, não é francesa, não é brasileira, não e não. A igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo. E esse é exatamente o motivo pelo qual Israel tenta desesperadamente unir-se a uma igreja organizada, uma igreja concreta, uma igreja palpável. E tenta se unir ao Vaticano, que, sob o comando do Papa, é soberano sobre a maior e mais poderosa organização religiosa do mundo. É o Vaticano. O Papa é o soberano sobre a maior e mais poderosa organização religiosa do mundo. Enganam-se aqueles que pensam que é o Islã. A Igreja Católica Apostólica Romana é muito maior e muito mais poderosa do que o Islã. Israel, meus amados,
irmãos, meus amigos, meus queridos, dá grande importância a todas as palavras vindas do Papa e de sua organização. Infelizmente, devemos nos lembrar que Israel é inimigo do Evangelho. Opa, o que foi? Eu disse que Israel é inimigo ou é uma nação inimiga do Evangelho, de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11, 28, porque Paulo escreveu o seguinte, leia comigo: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Portanto, amados, eles se esforçam para estarem unidos a qualquer apoio religioso com credenciais diplomáticas. O Vaticano é apoiado por uma infraestrutura organizacional impressionante e fortalecido por belos edifícios e objetos de valor inestimável em seus muitos museus e, por causa disso, é uma fonte bastante tangível e real. Agora, a verdadeira igreja, como eu já mencionei, não é reconhecida oficialmente por Israel. Se bem que, e muitas vezes, dá para notar que algo acontece de especial quando os verdadeiros cristãos entram em contato com Israel. Porque, meus amados, o que há de desejo no coração de Israel hoje é estar bem com o Vaticano. Por quê? Porque o Vaticano tem uma grande influência em todo o mundo. E desse modo, quando o arrebatamento acontecer, Israel entrará num período que enfrentará o maior perigo de sua história. O maior perigo de sua história. E eu pergunto agora, antes de concluir nosso vídeo, onde encontramos a primeira trombeta? Já falei do fato de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, falar sobre a última trombeta de Deus. E já vimos em estudos anteriores que essa trombeta não pode ser comparada com as outras trombetas mencionadas no Antigo e no Novo Testamento. Por causa disso, a questão seguinte é: onde encontramos a primeira trombeta de Deus na Bíblia? Porque se tem a última, se fala da última, é porque necessariamente tem que existir a primeira trombeta. E onde nós encontramos essa trombeta na Bíblia? E para podermos responder tal pergunta, devemos primeiro perguntar: por que o Senhor vem com a sua palavra de ordem, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus? Por quê? Eu creio que todos nós sabemos a resposta. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou
ao terceiro dia. Foi visto por muitas testemunhas. Ascendeu ao céu e voltará para levar os seus. Jesus irá então colher os frutos da sua palavra. E, consequentemente, devemos buscar um evento em toda a história de Israel, onde Deus reúne seu povo para ouvir a sua palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Em Êxodo 19, lemos sobre Israel chegando ao deserto do Sinai depois do êxodo vitorioso do Egito. E isso no terceiro mês após a sua partida. Observe que Moisés, um homem de Deus, precisava de direção. E o que fez Moisés? Moisés subiu para encontrar-se com o Senhor. Isso devido a instruções que lhe foram dadas claramente. Veja o que diz Êxodo capítulo 19, versos 3 a 6. Eu estarei lendo com você. Abra aí a sua Bíblia, vai. Acompanha comigo. Êxodo capítulo 19, de 3 a 6. Está escrito o seguinte: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus amados, o que está escrito aqui nessa passagem é um simples relato de Deus falando com Israel. E, na verdade, ele estava dizendo: vejam o que eu fiz por vocês. Vejam o que eu fiz por vocês. Será que agora estão dispostos a crer e a seguir os meus mandamentos? Veja o que Deus tem feito por ti, pela tua vida, pelos teus, pela tua família, pela tua casa. Quantos livramentos! Será que agora você está disposto a seguir os mandamentos do Senhor, a seguir a sua vontade, a permanecer debaixo da graça de Deus? Moisés, meus amados, o servo fiel, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor havia ordenado. Você acha isso logo no versículo seguinte. Aí eu te pergunto, como eles reagiram? O povo respondeu a uma, todos juntos, em uníssono. Respondeu o seguinte: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, tá? Também no verso seguinte, verso 8. Israel
tinha feito uma promessa coletiva de que iria fazer tudo, não apenas uma parte, mas tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. O Senhor Deus levou a promessa a sério e disse a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Verifique no versículo 9 de Êxodo 19. Esse é um relato histórico da primeira vez que o povo de Israel ouviu a voz do eterno Criador, do Deus dos céus e da terra, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meus amados, Moisés recebeu as seguintes instruções. Versos 10 e 11 agora do capítulo 19 de Êxodo. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sião. O povo deveria estar pronto ao terceiro dia. Os preparativos deveriam ser feitos em 2 dias, e no terceiro o Senhor falaria com eles. Essa profecia, meus amados, aponta para a igreja, você percebeu? 2 dias de preparo, e no terceiro o Senhor falaria com eles. Então, torna a dizer, essa profecia aponta para a igreja. Como já mencionei em estudos anteriores, um dia para o Senhor, está na Bíblia, né? É claro, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O nosso Senhor partiu há 2 dias, 2000 anos, e estamos no terceiro dia. Agora pergunto, o que irá acontecer nesse terceiro dia? O que? Iremos escutar o Senhor vindo pessoalmente com a voz que diz: sobe para aqui. Apocalipse 4, verso 1. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode dar glórias a Deus comigo? Pode? Voltemos para o Monte Sinai. 19:11 de Êxodo. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Não acha isso interessante, irmãos? Não acha, não? Eu acho. Na manhã do terceiro dia, o povo ouviu o clangor de trombeta. Essa trombeta misteriosa é a primeira trombeta de Deus. E como nós podemos saber disso? Essa é idêntica à última trombeta de Deus encontrada no Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, verso 19, confirma isso. Sim, confirma. Diz assim: e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram
que não se lhes falasse mais. And I ask you, e eu te pergunto, qual o resultado de se ouvir o som dessa trombeta? A palavra de Deus diz: todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eles tinham todos os motivos do mundo para estremecer, pois continuavam em pecado. Então tinham motivos para estremecer. Imagine um Deus santo encontrando-se com um grupo de pecadores. Como já mencionamos em estudos anteriores, no tempo do Antigo Testamento, os pecados não eram perdoados, eram apenas encobertos. O sangue do Cordeiro que salvou-os do anjo da morte no Egito cobria seus pecados, mas não retirava esses pecados. O sangue do Cordeiro cobria os pecados, mas não retirava esses pecados. A remissão completa do pecado ocorreu aproximadamente 1500 anos depois, quando Jesus, o Senhor, veio e João Batista encontrou-se com ele. Você lembra do que está escrito? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Eu creio que você saiba até de cor. Sendo assim, é natural que o povo estivesse com medo e estremecesse. Isso deveria nos ajudar a entender que devemos ser mudados e que apenas em nossos corpos transformados é que seremos arrebatados até a presença do Senhor. O povo de Israel não foi transformado e continua com a sua natureza pecaminosa, apesar de ser o povo escolhido de Deus, continua com a sua natureza pecaminosa. O sangue dos animais sacrificados era suficiente para cobrir seus pecados temporariamente, para que pudessem se encontrar com o Deus vivo. No entanto, para que pudessem se encontrar com o Senhor, não bastavam esses sacrifícios, porque esses sacrifícios eram uma sombra do sacrifício final e todo suficiente do Cordeiro de Deus no Calvário. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Esta deve ter sido uma experiência impressionante, concorda comigo? Uma experiência sem igual. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, está escrito. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, versos 17 e 18. Não era apenas o povo que tremia, mas o monte também tremia. Não há dúvidas que aquilo era obra de Deus, pois o som da trombeta era claro e audível. Eles sabiam que estavam na presença de um Deus santo e justo. Estamos nos aproximando do término
do nosso vídeo de hoje, do nosso estudo. E eu quero dar mais uma palhinha. Essa voz inconfundível de Deus também foi ouvida por dois pecadores, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Gênesis 3, verso 8 diz o seguinte, acompanha aí agora. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles tinham um motivo para se esconderem da presença de Deus, pois, como sabemos, o pecado havia entrado em suas vidas. Um homem pecador e um Deus santo não podem ter comunhão. Não é que não queiram, não podem ter comunhão. Porque são duas entidades separadas e mutuamente excludentes, queridos. Deus é perfeito. Logo, o pecado não pode permanecer diante de Deus e Deus não suporta um homem pecador. Tem muita gente que diz, não, Deus não suporta o pecado, mas é um pecador. Não, Deus não suporta um homem pecador. E no caso de Adão e Eva, sabemos que Deus lhes deu a promessa de um redentor que os salvaria dos seus pecados. Ouvir a voz de Deus e continuar vivo era algo extraordinário. Em seu relato, Moisés ampliou a importância de Israel, revelando a sua singularidade como o povo de Deus. Vejam Deuteronômio, capítulo 4, versos 32 e 33. Abra aí para você ler comigo. Eu espero um pouquinho. Deuteronômio, só não demore muito para não encupridar muito o nosso vídeo, né, o nosso estudo. Deuteronômio, capítulo 4, versos 32 e 33. Diz assim, olha. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. E Deuteronômio 5:26 diz o seguinte, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com os homens ou com o homem, e este permanece vivo. Deuteronômio 5:24. E agora 5:26 diz o seguinte, porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo. Meus amados, essa ênfase tríplice do que significa ouvir a voz de Deus, ouvir de forma audível, também mostra a posição singular de Israel como povo escolhido. Voltando ao Sinai, nós lemos o relato de Êxodo 19:19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Ou, como diz a edição revista e corrigida,
Deus lhe respondia em voz alta. Nesse versículo vemos, portanto, a voz da trombeta identificada novamente. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira trombeta de Deus. Essa. Seu propósito era reunir o povo para ouvir a palavra do Senhor. E no Novo Testamento, que trata do povo da nova aliança, lemos em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, sobre o verbo de Deus feito carne, reunindo o seu povo para levá-lo ao lar celestial. É importante destacar que, quando a igreja for arrebatada para estar com seu noivo celestial, ela não pertencerá mais à terra. Nesse exato momento ocorrerá uma transformação, ou seja, nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade. E outro aspecto importante que quero tratar no final desse vídeo é o fato de que Moisés não passou por essa transformação e mesmo assim apareceu na transfiguração de Jesus, estando na presença do Senhor juntamente com Elias. A Bíblia nos diz que Deus falava com Moisés diretamente, como nós vemos em Êxodo 33:11. Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Dentre o povo escolhido, Deus chamou Moisés para ser o seu representante. E essa posição especial foi enfatizada por Deus durante uma briga de família. Eu disse briga de família, discussão familiar. Pois nessa ocasião a irmã mais velha de Moisés, Miriam, e seu irmão Arão, que também era mais velho, falaram contra Moisés. E sabe qual era a reclamação? Está aí na Bíblia, Números 12:2. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aí diz a Bíblia, o Senhor o ouviu. E eu pergunto, como foi que Deus respondeu? Qual foi a resposta de Deus nesse momento, amados? Qual foi? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Dá uma olhadinha. Êxodo 19, de 5 a 8. Moisés confiava em Deus e agia de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos faça como Moisés e que possamos buscar o conselho e a direção do Senhor. Pois aí, meus amados irmãos, está o segredo para vivermos uma vida abençoada e vitoriosa. Amém? No próximo vídeo,
ainda nesta semana, provavelmente na sexta-feira, falarei sobre os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu gostaria que você pudesse assistir, que você compartilhasse esse vídeo que acabou de ver e ouvir com seus amigos, também com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, com aqueles que têm dúvidas sobre a trombeta de Deus, sobre o arrebatamento, e que você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, possa fazer isso e possa também pedir aos seus amigos que se inscrevam no nosso canal para nos ajudar. Nos ajuda. Financeiramente nunca ganhei nada, nem do Google eu tenho pouquíssimas visualizações, apenas 102 mil visualizações. Você fala, mas 102 mil visualizações é de estudos de 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas às vezes. É muita coisa, mas comparado com os outros que têm aí milhões e milhões de visualizações, isso nada importa. Mas quer dizer, é porque é o Aragão? Não, é porque é a palavra de Deus. O mundo rejeita a palavra de Deus. E se você ama a palavra de Deus, é sua obrigação espalhar a palavra de Deus, ou me ajudar a disseminar, compartilhar o que tem aprendido do Senhor para com a sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém?